Bom, estamos aqui para corrigir o exercício 3 da página 13, radiciação, do volume 1 do Bernoulli. Bom, esse exercício, para resolver esse exercício, que tem raiz, né, menos outra raiz aqui no denominador, nós vamos ter que usar duas propriedades principais aqui. É o que não pode esquecer. Primeiro, dá uma olhadinha nas respostas, né? E ver que tem resposta aqui, a B, por exemplo, está bem parecida com a parte de baixo. Aí tem 7, tem 1, dá uma olhadinha como vai ter que ficar a resposta, sempre bom, né? Bom, para resolver esse exercício, precisa lembrar de duas coisas. A primeira é frações equivalentes. Toda vez que você multiplicar em cima e embaixo de uma fração por um mesmo valor, e aí pode ser letra, pode ser número, pode ser negativo, pode ser positivo, sempre vai resultar numa fração equivalente. O que isso quer dizer? Que elas são de mesma quantidade, embora os números sejam maiores, às vezes você simplifica, eles ficam menores também. Pode acontecer de dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo. Mas elas equivalem à mesma quantidade, tá? Então, isso é uma propriedade que você pode usar a qualquer momento para simplificar ou para aumentar os valores de uma fração. Nós vamos precisar nesse exercício. Bom, a outra propriedade que é preciso lembrar é desse produto notável aqui. Produto da soma pela diferença de dois números. Veja que o x aparece nos dois fatores e o y também. A única diferença é que o primeiro tem mais e o segundo tem menos. Cuidado que às vezes o menos aparece em primeiro lugar. Não é problema porque a ordem dos fatores não altera o produto e tal. O que você precisa sempre observar é que tem o sinal de menos. Porque na resposta é o cara que vai ficar com negativo, ó. O quadrado do primeiro número, que é o que tem sempre positivo, é o primeiro número, menos o quadrado do segundo, que é o que tem o sinal negativo em um deles, tá? Esse é o B, ou Y, né? Aqui, ó, vamos pegar o exercício de novo agora, copiei ele aqui, ó. Olha o que eu fiz. Ele não tinha essa parte aqui, ó. Ele não tinha essa parte, tá? Peraí, deixa eu deixar isso vermelho para destacar. Ó, esse pedaço aqui, ó, tá? Esse pedaço eu acrescentei. E aí que vocês vão ter que acostumar a fazer isso. Por que eu acrescentei essa parte? Vamos lá. Racionalização de denominador. Toda vez que tiver raiz embaixo, provavelmente o exercício vai querer que você tire essa raiz do denominador. Isso se chama racionalização, tá? Quando é uma raiz simples, por exemplo, se fosse só raiz de A, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tenho uma fração assim, ó, 1 sobre raiz de A. Vou pegar em preto. Tá? A fração é essa aqui. Por que ele não quer pôr mais para lá? Não sei. Chatinho. Vai, a fração é essa. Vamos supor que eu queira racionalizar isso, né? Como é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar... A ideia é sempre a mesma, tá?
e multiplicar. Como é que é raiz quadrada? Tá? Eu vou multiplicar pela mesma raiz, em cima e embaixo. Tem que fazer isso para não mudar a fração, lembra? O número que eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, por essa propriedade aqui, tá? Então, deixa eu só fazer um pontinho aqui para fazer o vezes. Esse pontinho ficou bem fraquinho, mas dá para enxergar, né? Bom, então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou multiplicando em cima e embaixo, estou usando aquela propriedade lá essa propriedade aqui. Se eu multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo, pode ser letra, pode ser raiz, pode dividir também, aí no caso dividir em cima e embaixo, pela mesma coisa, tá? Você mantém o valor da fração. Então, eu estou usando essa propriedade, por quê? Quando eu multiplico raiz de A vezes raiz de A, né, vai dar raiz de A ao quadrado, tá? Então, vamos lá colocar mais um raiz de A aí para a resposta aqui embaixo, ó. O que vai dar? Raiz de A elevado ao quadrado. Deixa eu copiar um parênteses ali que... tá mais rápido. Aqui embaixo, tá? Falta um parênteses, né? Tem que trazer ele gordo para depois afinar, senão não pega. Raiz de A ao quadrado. Né? Opa, diminui sem querer. Apertei uma tecla aqui sem querer. Peraí. Aqui, queria ser 2. Ah, sem sublinhado. Tá? Ficou assim. E em cima vai ficar igual, já está, né? Então, vamos lá. Vou copiar esse aqui, ó. Em cima vai ficar a mesma coisa, né? E aí, a ideia é a seguinte. Em cima pode ficar o que quiser. Não pode ficar raiz embaixo. Essa é a ideia da racionalização. Para não ficar um valor irracional embaixo, tá? Que é a raiz quadrada de A é um número irracional. Provavelmente não dá exato, né? Provavelmente. Pode até dar, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. O que vai dar quando eu simplificar esse aqui ao quadrado, né? O que acontece? Ao quadrado vai cancelar, tá? A raiz quadrada elevada ao quadrado dá um número de dentro, dá há um cancelamento aí, uma simplificação. Então, essa conta no final vai ficar raiz de A sobre A. E isso é racionalizar, tá? Raiz de A, vou colocar a resposta ali do lado. Essa é a resposta. E aqui eu estou usando o número mais simples, que é para comparar agora com o que a gente está fazendo aqui, tá? O editor de matemática é um problema, né, gente? Mas vamos lá. Voltando para cá, então. Eu já tentei escrever tudo para acelerar um pouco, mas a gente, na hora de explicar, sempre tem que escrever alguma coisa. Vamos olhar aqui, ó. O que eu fiz? Eu estou tentando usar essa mesma ideia aqui, tá? Só que agora a sentença é maior.
Então, olha essa parte aqui que é a que eu coloquei a mais, né? Vou fazer ela mais destacada aqui, ó. Tá? Peraí. Tá vendo? Eu acrescentei essa parte, o exercício, olha lá em cima. Não tinha essa parte. Tinha o 7 sobre raiz de 7 mais A menos raiz de A. Então, por que eu decidi fazer isso daí? Eu quero tirar essa raiz de baixo. Porque é óbvio, nas respostas não tem raiz embaixo, olha lá. Tá vendo? Então, foi racionalizado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é racionalizar para tentar tirar. Como que racionaliza? Multiplica o que tem aqui embaixo por ele mesmo. Né? Só que nesse caso, é mais fácil usar essa propriedade que eu lembrei aqui. Por ele mesmo, mas com sinal trocado, porque vai dar uma resposta que é a mais interessante para a raiz, tá? Por quê? Porque elevar ao quadrado, o que tem uma raiz, vai sumir a raiz, tá? Então, essa é a proposta mais interessante quando você tem raiz com uma expressão grande aqui. Então, vamos voltar lá na ideia. Então, eu tinha essa expressão, eu copiei ela, mudei só o quê? O sinal de mais. Para ela se encaixar nesse modo aqui, ó. X mais y vezes x menos y. Então, vamos ver aqui na nossa expressão quem é o x. O x vai ser raiz de 7 mais a. E o y vai ser o raiz de a. Então, veja se repete, ó, x e y de novo. A única diferença está no mais. Como eu multipliquei aqui embaixo por essa expressão, eu tenho que copiar essa expressão igualzinha em cima para garantir que esta fração toda não vai mudar de valor. Vai ser o mesmo valor, ó, igual, igual, tá? Então, ficou igual. Agora, quando eu multiplico isso, vai dar o quê? O quadrado do primeiro número, que é esse lembrete que eu coloquei aqui, ó. Quando eu multiplico duas expressões, né, que tem x e y, a única diferença é mais e menos, tá? Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos ver quem é o primeiro. O primeiro é a raiz de 7 mais a. Tá certo? Tá certo, que ele é o que tem só positivo. O segundo vai ser quem tem o menos, ó, que é o menos raiz de a mais raiz de a. Então, esse é o segundo, tá? Agora, vamos lá. Esse daqui é o quadrado, que é o quadrado do primeiro número, menos o quadrado do segundo número. Isso é para decorar, tá? Se você multiplicar, fizer a distributiva 1 por 1, vai chegar nesse resultado aí, tá? Já teve um exercício que eu expliquei isso. Bom, aí, o que vai acontecer com os quadrados aqui? Quando eu tenho uma raiz quadrada, está elevado ao quadrado, some a raiz, simplifica. Simplifica. Embaixo vai ficar o quê? 7 mais a menos a. A menos a dá zero, né? Isso daqui vai sumir, tá? E 7 dividido por 7, porque aqui vai ficar assim, 7 mais 0 dá 7, né? Aí 7 dividido por 7 dá 1, que eu coloquei aqui. Tá? Esse 1, certo? Bom, aí já sai a simplificação máxima aqui. Que letra que é essa? É a letra B. Olha lá em cima, letra B. Outra coisa que é importante prestar atenção, no começo do exercício ele pede que expressão é essa, que esse A tem que ser um número positivo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Qualquer dúvida sobre isso é só me perguntar.